Olá, seguidores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre HTMX11, o fundo de hotelaria do Hotel Max Invest em parceria com o BTG. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então eu resolvi falar aqui do fundo agora nesse mês de abril, porque a fase ruim do fundo muito provavelmente ficou para trás, e agora a gente vai ter a fase boa aqui do fundo. Lembrando que isso aqui é um fundo de hotelaria e que tem uma volatilidade muito grande aqui do resultado operacional. É até mesmo pior do que a volatilidade do segmento de shopping. No segmento de shopping, a volatilidade é bem tranquila, né? A maioria dos meses são normais e aí a gente tem um pico de vendas lá no final do ano. Mas aqui no segmento de hotelaria corporativa, que é o caso aqui de HTMX, a volatilidade realmente é bem pesada. E aqui é o seguinte, aqui após vários meses acompanhando o fundo, mês que já rastreei esses meses ruins que o fundo possui. Lembrando que aqui a gente tem um delay. Então, aqui quando aqui os gestores trazem aqui ó, referente a fevereiro, esse fevereiro ele é referente ao resultado dos hotéis do mês de janeiro, tá? Resultado operacional de janeiro. Então, realmente tem aqui uma defasagem bem grande até repassar esse resultado dos hotéis. Então, ó, aqui os meses ruins são o seguinte: dezembro é o mês ruim para HTMX, que dezembro impacta o mês de janeiro. Janeiro também é um mês ruim para os hotéis. Dezembro é ruim por conta das festas de ano. Janeiro é ruim porque tem muitas férias no mês de janeiro, né? Então acaba que as empresas elas optam por não fazer muitos eventos aqui no mês de janeiro. Então, janeiro empata aqui o mês de fevereiro. E fevereiro também é ruim para os hotéis, porque é poucos dias úteis, tem carnaval, também não temos muitos eventos. Então, o resultado de março aqui de HTMX também é ruim. Além disso, também o mês de julho também é ruim para os hotéis, né, por conta das férias do meio do ano, que acaba impactando o resultado de HTMX. Então, aqui só para reforçar, aqui os meses ruins para os hotéis. Meses ruins, hotéis. Vão ser dezembro, janeiro, fevereiro e julho. Já para aqui meses ruins, HTMX11, que vai ser um mês posterior, vai ser janeiro, fevereiro, março e agosto. Então, basicamente, a gente tem aqui cerca de são 4 meses ruins e 8 meses bons, sendo que dentre esses 8 meses bons tem alguns que são melhores do que os outros, né? Depende da quantidade de dias úteis. Então, março provavelmente vai ser um mês excelente, né? Porque após vários meses aqui sem eventos, basicamente o ano começa depois do carnaval, né? Então acaba que o fundo começa a ter bons resultados apenas em março para os hotéis e abril para o resultado de HTMX. Então, até por isso que estou falando aqui que a fase boa se aproxima, né? Agora em abril a gente vai colher os bons resultados aqui no mês de março. Eu sei que deve ter dado um nó aqui na sua cabeça esse monte de mês que eu estou falando, mas, para ser bem sincero, também fico me embananando aqui às vezes com essas datas de defasagens aqui de HTMX. Mas enfim, o importante aqui é que o pior ele já passou, né? E aqui a gente pode notar que o mercado ele já começou a panicar bastante, né? Aqui a gente vê que aqui desde janeiro, fevereiro, março, o fundo aqui ele tá bem amassado, aqui chegou a tá sendo negociado aqui na faixa R$ 136 no momento que estou gravando. Esse vídeo que deve sair na área gratuita só no final de abril, tá? Só vou até agir no final de abril.
Já pro final do ano, chegou a bater aqui R$ 150. Então, esse daqui é um fundo que tem uma volatilidade bem elevada nos rendimentos e na cotação, sendo que a volatilidade que após a gente estudar, ela torna-se muito previsível, né? É bem previsível aqui que nos meses, esses certos meses a gente vai ter resultados ruins e somente que no final do ano vamos ter bons resultados aqui por conta desses meses melhores, tá? Ok, então agora aqui comentar sobre o resultado aqui dos últimos meses. Por exemplo, aqui em fevereiro, que é referente ao resultado dos hotéis do mês de janeiro. Olha só, aqui a gente teve o estado de 1,23 por cota, no entanto, 92 centavos aqui veio através de ganho de capital. Então, se não fosse pelas vendas, a gente teria um resultado de apenas 0,31 por cota. Então, realmente um resultado aqui desastroso, mas desastroso mesmo, tá? Esse aqui é uma característica do segmento, tá? Acaba que quando você tem uma ocupação muito reduzida, você aqui a margem de lucro ela vai para o brejo, né? E aqui é bem diferente mas do que a gente lida aqui dos imóveis. Aqui é como se a gente estivesse comprando uma empresa, né? Que a depender da quantidade de ocupação pode ter um lucro maior ou menor. E vocês podem ver a questão da ocupação aqui no mês de janeiro realmente ela é bem triste, né? Aqui na hotelaria. Lembrando que aqui o fundo é de hotelaria corporativa. Se a gente for falando aqui de hotéis aqui de turismo, o mês de janeiro aqui estaria um boom aqui, um pico, né? Já que a gente tem um comportamento inverso. É que 100% aqui dos imóveis do fundo são de hotelaria, principalmente em região corporativa. Então aqui não se assustem com esses resultados mais fracos. Aqui no mês de março, referente a fevereiro também, deve vir um resultado bem fraco. No entanto, pelo menos aqui a gente já tem aqui o resultado do mês de março, né? Aqui foi 1,20. Agora aqui a gente, próximo de abril, já pode vir alguma coisa bem melhor. E aqui uma outra notícia positiva é que o fundo no mês de janeiro, graças a um bom resultado aqui que teve nesse mês, e também a grande capital, eles tiveram aqui uma reserva de 1,94 por cota na reserva. Então, realmente, formar uma base de uma reserva aqui no mês de janeiro pode contribuir aqui até mesmo, quem sabe aqui pelo rendimento extra no final do semestre. Agora aqui comentar com vocês por que eu gosto bastante de HTMX11. Primeiro motivo do porquê que eu gosto de HTMX. Aqui ó, taxa de performance, 20% sobre lucro na venda. Isso daqui, essa taxa de performance, ela cria um alinhamento de interesses entre o gestor e o cotista. Infelizmente, a gente tem visto que no nosso mercado imobiliário, muitos gestores crescendo apenas por crescer, né? Comprando aqui imóveis para crescer patrimônio, porque o imóvel bom, o imóvel ruim, 100 milhões de imóvel bom, 100 milhões de reais de imóvel ruim vão gerar a mesma taxa de administração. Já que a HTMX não. Se ele comprar bons imóveis, ele vai conseguir fazer melhores vendas e ter um lucro melhor e oferir mais ganho de capital e, consequentemente, mais taxa de performance, né? Mais uma porcentagem desse ganho de capital. Então, isso aqui faz com que o fundo ele compre bem e venda bem. Outro ponto que faz gostar dele é que é um fundo muito ativo, né? Tem bastante ativismo aqui, muito por conta dessa questão da taxa de performance, né? Isso é bom. O gestor ele tem aqui uma estratégia de que ele compra a- os hotéis, os quartos hotéis no atacado, na casa das centenas, depois vai vendendo de um em um. Aqui, por exemplo, aqui nesse último mês eles venderam, foram 6 unidades vendidas e apenas nesse fato deles comprarem no atacado e depois ficar vendendo no varejo,
realmente eles conseguem um belo de um lucro, tá? Além deles terem aqui a gente está falando de um fundo com mais de uma década de existência, eles realmente têm uma grande competência na seleção dos imóveis que estão sendo adquiridos. Com relação a que os imóveis basicamente estão aqui localizados aqui próximo à região mais corporativa, Chuque Zaidan, ao redor aqui da Faria Lima, perto da Paulista. Então, aqui todos os imóveis localizados em regiões que realmente tem uma alta demanda aqui do mundo corporativo. Aqui as bandeiras, para falar a verdade, eu nem tenho muita condição de opinar aqui, mas aqui a administradora Arco é bem conhecida, bandeira Ibis é bem conhecida, enfim, aqui também é bem positivo. Agora aqui vejam só a questão da base de cotistas. Notem aqui que o fundo vem perdendo vários cotistas já tem há algum tempo. Isso está acontecendo porque o fundo está numa fase de amadurecimento das compras. O fundo ele fez uma missão muito grande aqui no final de 2024, comprou vários ativos e agora está aqui numa fase de amadurecimento, né? E aqui o fundo ele vive de épocas, né? Aqui o fundo, por exemplo, chegou aqui no final de 2024, chegou a distribuir quase R$ 4 por cota, rendimentos muito, mas muito elevados mesmo. Aqui em 2024 realmente eles pagaram dividendos muito, mas muito altos mesmo, tá? Vou até colocar aqui no Clube FI o acumulado por ano. Então aqui, ó, em 2024 eles pagaram 26,72 por cota. Já em 2025 foi quase R$ 18, foi 17,98. Então, aqui o fundo, o rendimento varia muito do ciclo de pagamento de dividendo, de venda dos hotéis, né? Então, aqui o fundo está numa fase de vendas pontuais. Então, aqui o mercado meio que está sardinhando aqui, na minha opinião, vendendo porque o fundo não está fazendo aqueles pagamentos exorbitantes que ele fazia até lá em 2024. Aqui outro ponto que também é muito questionado é a questão do VP, que teve uma baita de uma volatilidade no VP há um desses meses atrás aí, acabou gerando bastante preocupação aos investidores. Dizem vocês que, segundo o gestor, após a última aquisição, o fundo teria um salto na reavaliação patrimonial, acho que ia levar até para perto de R$ 180. Entanto, isso aqui, se vier a acontecer, provavelmente vai ser na próxima avaliação do portfólio, algo que não sei dizer quando que vai acontecer, tá? Tem que ver aqui quando é que se a próxima reavaliação, mas se um gestor, o VP ele está bem defasado. Então aqui para mim a HTMX é uma boa opção, tá? Uma opção aqui para investidor, é, tanto para especulador, que espera do ciclo de vendas mais forte, como também para de um holder, tá? Que realmente é um fundo em que esse alinhamento de interesses ele faz muita diferença, além de que a diversificação de segmentos também é muito bem-vinda. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!